poder-nos revelar, não externamente, mas em primeiro lugar internamente. Com certeza. E é interessante que bem no passado também era assim, né? Então, por exemplo, quando nós estudamos os casamentos arranjados entre os príncipes europeus e até mesmo entre os príncipes aqui da Europa com algum príncipe da América, o máximo que eles enviavam era um retrato, né, do pretendente e depois eles trocavam cartas. Tem um exemplo muito bonito lá no Brasil, que foi a Imperatriz Leopoldina, que ela era da Áustria. A Leopoldina ela ia casar com Pedro IV, aqui de Portugal, que no Brasil seria o Pedro I. E ela amava tanto ele, mesmo à distância, mesmo sem ter o toque, né, com o Pedro, ou então uma carícia, que ela decidiu aprender português para chegar lá, né, e conversar com ele de igual para igual. Então é algo muito bonito, né, que infelizmente está se perder hoje, no qual o contato ele é muito visual, ele é muito sinestésico, ele é muito imediato e não damos chance para um conhecimento mais profundo. Nosso conhecimento e nós conhecemos muito mais a pessoa na sua essência, no seu interior, do que apenas visualizando. Ainda mais porque a visualização muitas vezes ela pode ser um tanto fantasiosa, seja pelo uso de maquiagens, seja pelo uso de retoques digitais nesses programas, né? Muito Como bom. Photoshop e tudo mais. Analisando realmente as circunstâncias do ambiente aqui agora, em que tem todo este movimento, este barulho, é como se fosse a vivência numa cidade, não é? Tem este burburinho. E realmente olhar a natureza nestas circunstâncias de vento, ela tem uma vida alternativa que é bastante agitada, com bastantes ocorrências, caem mais folhas, e isto é efetivamente viver num determinado sentido. E não vamos deixar de sentir amor ou querer evoluir através destas circunstâncias, que de repente também é para o vento e há um sol mais raiante e a gente fica mais nostálgicos, mais contemplativos, e a natureza também começa a ter esse comportamento mais profundo. Tudo tem um sentido mais como é que dirias? Um sentido mais holístico, talvez, um sentido mais abrangente, mais... Tem um sentido que pode ser este equilíbrio, este oscilar entre mais ativo ou menos ativo, mais introspectivo, menos introspectivo, e isso é viver. Viver é estarmos em conexão com o meio exterior e senti-lo, tomar consciência, dar-nos conta de que modo é que ele nos afeta internamente e como é que isso depois também se repercute mais abrangentemente. E amar não deixa de ser uma conexão, né? E não precisamos amar apenas a uma pessoa ou apenas a um ser. Nós podemos amar a todo um meio ambiente. Por exemplo, como não amar, né? Especialmente estando a sentir e a conhecer todo este ecossistema e a observar, a aspirar este ar, a sentir, né, toda essa textura. É muito amável. Eu acho que o amor ele tem muito a ver com esta conexão, com esta interação. Então, acredito que nesta sociedade um tanto digitalizada, um tanto artificializada, devemos nos permitir a explorar mais, né, a natureza ao redor, a essência deste nosso mundo, os cheiros, as cores, as sensações. Veja só que lindo, né? Está a cair aqui. Muitas faúlas dos pinheiros. Pois, é uma sensação linda. Diríamos que não é aceitável o vídeo ter todo este ruído, mas a vida tem isto, e então a gente Claro. aceita o desafio da vida e vamos por ela, de acordo com as circunstâncias, aceitando. Aceitar faz parte realmente desse processo. E a criança, ela nasce isenta de culpa, mas embora exista também esta questão muito inculcada do pecado original, já começamos a formatar, uma formatação que mostramos a criança não tem maldade. Tocar na ponta da mão ou tocar na ponta do joelho e subir pela perna não tem malícia para a criança. Inclusive este toque é essencial para o mamífero se sentir pertença, conectado, e sem isso morre. A mãe acaricia, a mãe aproxima a criança e esta criança vai desenvolvendo a sexualidade por vários estádios, e isto foi bastante estudado pelos nossos professores. E esta sexualidade, que no adulto fica muitas vezes cristalizada, focada numa única vivência, ou oral, ou anal, ou genital, tem que ser amplificada, como falas, holístico. Ela tem que conseguir ter uma sexualidade holística, não só amar, ser o significado da sexualidade, mas também ser capaz de sair deste objeto. Eu preciso do outro para me sentir amado, eu preciso do outro que tenha
as características pelas quais eu tenho uma fixação e conseguir. É quase como que a água, deixar-se fluir, a água vai e ela integra-se, ela conecta-se, seja na madeira, seja num espaço mais ou menos permeável, ela vai procurar esta conexão. Então sejamos água, sejamos vida, sejamos esta conexão, este desvair e deixar que o amor deixe de ser algo tão cristalizado, para que realmente possamos evoluir como seres vivos e seres humanos. Com certeza. Vai ficar muito longo falar sobre o amor próprio, mas isso que falaste sobre a pessoa, né, ser formatada ou ser criada com algumas restrições, é interessante, é muito importante que os pais pensem em formar um indivíduo, uma criatura que se ame muito. Que eu acho que a pessoa que tem um amor próprio um tanto evoluído, ela saberá amar muito com maior intensidade, com maior amplitude as pessoas e os seres ao seu redor. Pois. Mas acredito que isso é um tema para outro outro vídeo, assunto, não? mas realmente vamos dar só aqui um ênfase de que a família já traz formatação, há toda uma influência de coisas que ficaram por resolver e é preciso muitas vezes resgatar através de um elemento da família algo que tem que ser visto, algo que tem que ser aceito, trabalhado. E então aquela criança, aquele ser que de facto... Já não se falou daquele assunto? Aquela criança, aquele ser que de facto não consegue ter amor próprio suficiente através da atenção que procura, ela pode ser mais independente e procura efetivamente não querer esse controle. Então eu sempre falo, em gabinete encontramos as histórias mais incríveis, ou aquela mãe que é culpada porque ela não procurava muita atenção do filho, leva o guarda-chuva, não te esqueças de que tens que chegar àquela hora, tens que estudar. Ou então aquela outra mãe que confia no filho e deixa que o filho faça ao seu ritmo, sem muito controle. Então, temos sempre esta questão. A mãe, eventualmente, nunca será perfeita. É perfeita na essência de ser a mãe, que traz à vida. Mas depois, como ser vivo, como ser humano, ela além de mãe, ela é mulher, ela é professora, ela tem uma profissão, E isso tudo junta-se. E esta mescla, por vezes, é onde se criam grandes dores, grandes feridas e temos que sair disso. Deixar de ver a mãe apenas como mãe, tinha que ser perfeita na essência da nutrição, da sobrevivência, ou o que seja. E você acabou por falar em mãe, e a nossa sociedade oriental, um dos maiores símbolos do amor é a mãe, né? Mas nem todas as sociedades é assim. Eu acho bem interessante que há um conto muito famoso no Brasil, que é aquele conto do João e Maria na floresta. Então, nas sociedades mais nórdicas, tem uma cultura viking, né? Um tanto mais aflorada e com maior influência, o papel da mãe ele não é tão forte, tão afetuoso como o papel da mãe latina. Então, por exemplo, no Brasil, não fala que foi a mãe que abandonou as crianças na floresta, mas era uma madrasta. Porque para a sociedade brasileira, onde a mãe, né, ela é tudo, é o símbolo do amor, aquilo lá não seria mãe, né? Onde já se viu uma mãe abandonar os miúdos na floresta. Então, mas para uma sociedade nórdica, ou uma sociedade mais oriental, talvez é algo que realmente, talvez até seria um teste de sobrevivência, seria uma forma de deixar as crianças evoluírem, né? Vai saber, não podemos julgar também os nossos filtros culturais. Eu falo pelo meu próprio caso, né? Eu fui mãe aos 27 anos e passados 12 anos eu fui novamente mãe. E a primeira vez eu fui mãe desejando ser mãe, a segunda não, foi completamente surpresa, eu não estava preparada. E consegui-me transformar através desta nova vivência da maternidade, de uma mãe inicial, que no caso eu fui mãe para gerar, mas depois para cuidar eu não tinha disponibilidade, não tinha esse objetivo e esse foco eu deixei de parte. E agora eu fiz uma escolha, apesar da minha natureza mais focada no profissional, eu abandonei esse lugar de mãe mais desapegada para incorporar uma mãe completamente presente, em que faça educação e ensino doméstico. Isso tudo é um trabalho de uma escolha, muitas das vezes. E a mulher que hoje se sente condicionada ou até influenciada para determinada representação de mãe, ela não tem que se sentir obrigada a que isso é algo sólido, cristalizado. Ela pode efetivamente ter uma nova oportunidade que lhe leva a outra vivência. A vivência da mãe é isso. Qual o maior sacrifício, muitas das vezes, não é? Do que ser e doarmos-nos como mães.
E há mulheres que são mães dos parceiros. E há parceiros que procuram exatamente esse tipo de mulher mãezinha. E então, o que é que falta? Muitas das vezes é aquele primeiro estádio da vinculação. E é só com a mãe que acontece. Porque é toda esta vivência intrauterina que nós todos trazemos. E realmente o símbolo da força da mãe. É ela que permitiu, ou é ainda hoje, que as mulheres permitem a vivência, a vida. Só através de uma mulher é que estamos aqui, seja homem, seja mulher. E isso é poderoso pela natureza da mulher também, porque se está preparada para isto, ela tem todo um trabalho interior a fazer, pode fazê-lo de uma forma mais completa ou não, e a vinculação que temos com a nossa mãe mostra-nos muito como é que vivemos, como é que nos situamos na vida e como é que a sobrevivência é ou não uma carência para cada um. E é um super ato de amor, né? Doar-se e doar uma vida, pois é uma doação também. A mãe que está a gerar, ela deixa de fazer muitas coisas, ela sofre, né? Com Ela todo o corre o processo. risco de vida, porque Exatamente. é um Muitas corpo pedem, que se né? gera dentro dela e o inicial é todo um conjunto de defesas do organismo fisiológicas, bioquímicas, para realmente superarmos isso. É um desafio da vida, é um desafio, é um milagre da vida, e o mais incrível é que ninguém precisa ensinar as células. Uma única célula começa a transformar-se e ela vai saber que vai terminar sendo uma unha. Ou isso é impressionante, como é que a mãe, mesmo sem intenções de gerar, de dar à vida, a perfeição acontece. Há algo superior, há algo que é força da natureza que leva a que aquele ser mais ou menos desejado, mais ou menos bem cuidado, ele se transforma num ser perfeito, efetivamente. Naturalmente, essa perfeição nós conseguimos encontrar dentro de nós, saindo deste plano mental, de dar atenção à mente e entrarmos naquele estado meditativo que existe também dentro de nós e darmos força a esse meditador, observador, para que ele encontre a essência mesmo, profunda. Por isso que estou certo que esta força que nos rege, ela é feminina, ela é mãe e ela é natureza, não? Eu acho que a natureza se E ela doa é para amor. nós. E é amor. Obrigada. Muito amor para todos.